Então, a estrutura urbana, que é descontínua e variável das cidades, torna problemático um mapeamento, né? E aí, como cartografar essa geometria de atividades econômicas que vão estar sempre em mutação, um uso indefinido do solo, uma economia informal sempre se deslocando com bruscas mudanças populacionais? Porque uma configuração urbana que está em constante alteração, que está sofrendo consecutivas operações de implantação de cisternas de transporte, em geral, dentro de uma lógica de caos, né? Então, são lógicas de caos que expõem, explicitam estruturas sociais, né? Então, assim, a cidade é um caos que não tem tantas delimitações precisas, mas que, quando vem o cinema, há uma certa organização desses enquadramentos, né? Que é uma organização no que estamos analisando aqui, partindo de uma apreensão dentro desse caos. Então, o cinema, ele é uma cartografia, ele pode ser uma cartografia também afetiva das cidades, porque a partir das imagens da tela, a gente é levado a outros tempos, lugares e sentimentos que são ligados a nós por algum fio, né? E em Aquários é o que acontece. A retórica dos contrastes entre a permanência e o fluxo da paisagem urbana, que é trabalhada nos recursos estilísticos de movimentação da câmera. Isso é muito presente. Isso também é muito presente em o som ao redor. E aí, em outro momento, o zoom in realiza uma possibilidade de discussão dos espaços e ações que podem os sujeitos sociais adentrarem pelo filtro da disparidade de renda da população, na qual podemos facilmente, a gente consegue visualizar o tecido urbano do Recife e dos grandes centros brasileiros em geral. E essa cena se passa em O Som ao Redor, e ela acontece quando o personagem João, neto de Francisco, o senhor de engenho que tem várias casas numa rua de um bairro de classe média alta do Recife, observa de um dos apartamentos da família, do alto desse apartamento. E aí, do alto do condomínio, de um desses imóveis do avô, o personagem observa a paisagem que aparece composta por prédios, arranha-céus. E especificamente tem um momento em que a câmera amplia, e ela amplia com vigor a imagem que está nesse mesmo enquadramento do olhar do personagem, e a gente percebe nessa ampliação uma comunidade. Então, é como se a classe média estivesse observando a classe baixa. E a personagem pega uma pequena porca, sabe aquela ferramenta que é um elemento de fixação para um parafuso, que estava assim pousada ao lado, e observa essa engrenagem. Então, a personagem ela parece estar preenchendo a maior parte do quadro por essa ferramenta. E essa ferramenta, ela vai estar, se a gente pensar, a ferramenta ela é utilizada na construção de máquinas, certo? Que ajudam a fixar e a juntar as partes. E aí o que acontece? A personagem, ela observa a paisagem que tem uma favela no centro, né? Uma comunidade no centro. Então, João observa uma porca, essa ferramenta, e aí a favela que está longe é pequena, diminuta, e a porca está perto, diminuta também. Então, o que acontece? Isso nos leva a colocar uma relação entre a favela e essa pequena engrenagem numa rede metafórica, como força de trabalho estruturante. Ou seja, sem máquinas não há produção em larga escala.
e, consequentemente, o modelo econômico industrial. Então, as porcas, elas possibilitam o encaixe dos aparatos mecânicos. E sem a força do trabalho barata, né, das empresas, não haveria arranha-céus e riqueza na mão de diminutos grupos. Eu acho que essa cena vai estar, de alguma maneira, tematizando isso. E as movimentações populacionais do cotidiano de trabalho nas metrópoles, elas vão estar compreendendo a lógica da periferia para os centros de adensamento financeiro, que podem ser o arranha-céu residencial ou o arranha-céu empresarial. Em O Som ao Redor, os sujeitos da periferia movimentam-se por espaços privilegiados socialmente, mas essa movimentação sempre acontece de maneira momentânea, tem uma hora marcada para sair. E aí, pensando nisso, vem a cena no filme do sexo, de Clodoaldo e Ana Lúcia, na casa de um morador que viajou e confiou a chave a Clodoaldo, que é o vigia da rua, né? Pensando Aquários, a câmera também faz a utilização de um zoom-in quando, logo no início do filme, no aniversário de Tia Lúcia, no apartamento de Clara, as pessoas dançam e elas estão dançando em um primeiro plano e ao fundo tá Clara e o marido. E é a câmera rápida, como alguém que observa e mantém a atenção, aproxima o casal do espectador com a ampliação. E aí Clara dá um beijo no marido, enquanto cabeças bloqueiam a visão do casal, à medida que se movimentam ao som da música que está tocando, que é Toda Menina Baiana, de Gilberto Gil. Então, o zoom trabalhando nessa dinâmica de expiação e de destaque para uma ação. E aí, novamente, há a condição de quem observa e do lugar que parte essa observação, né? Porque aqui, nesse caso, o uso do zoom-in enfatiza a relação de Clara e do marido. E nas cenas anteriores, ainda no aniversário, o marido fez um discurso emocionado em que ele relata um ano difícil em decorrência do câncer, que foi de Clara, né? Então, esse zoom é uma oportunidade da narrativa costurar camadas dessa relação amorosa de um modo mais sutil e demonstrando o quê? Uma relação duradoura e que foi amorosamente memorável, né? Entre Clara e o marido, que posteriormente falece. Então, o recurso do zoom vai estar destacando também, em outro momento, o poder da construtora Bonfim em Aquários, né? Porque ela vai estar na cena, em uma das cenas iniciais também, em que seu Geraldo e Diego visitam Clara no apartamento, acompanhados por um funcionário que porta um molho de chaves. E esse molho de chaves ele é ampliado pelo zoom. Então ele é destacado. E a conversa entre Clara e ele gira em torno da venda do apartamento. O zoom vem então representando o olhar de Clara, porque quando Clara olha para a chave, o zoom é aplicado. Então é uma espécie de ocularização interna, né? É como se a câmera se tornasse os olhos de Clara. E indicando o quê? A evidência no olhar da personagem. É como se a gente entrasse dentro desse olhar da personagem. Ao mesmo tempo vai estar tratando de focalizar como um filtro, né? Um filtro perceptivo para dizer, olha, aqui essa construtora que quer comprar o apartamento, ela já comprou todos os outros. Olha o tanto de chaves, olha o molho de chaves que tem, né? Então, temos isso.
E aí o brusco deslocamento pela imagem do zoom, que traz a câmera servindo como uma materialização dessa ação narrativa, né? Que vai levar o espectador, vai guiar o espectador para dizer, a quantidade de... A chave é importante, a chave é um elemento importante, um elemento simbólico, porque traz a informação, como eu já falei, né, da quantidade de prédios, né, de apartamentos que já foram comprados pela construtora. Então, isso coloca em tensão, já estabelece uma tensão entre Clara e a construtora Bonfim sobre a venda, né, do seu apartamento. Então, ao utilizar desse zoom in, a câmera vai estar colocando em primeiro plano essa informação no filme, né, que poderia até passar despercebida se não fosse utilizado o zoom e se o molho de chaves aparecesse assim de uma maneira mais tranquila. Mas que não, que é esse gesto de dizer assim, olha, tá aqui e é algo que vai estar guiando de modo principal, no eixo da narrativa principal do filme, né? De Aquários, no caso. E pensando também a ideia de o quanto esse zoom in ele vai estar relacionado, porque ele, como eu falei, ele aparece em vários momentos nesses 3 filmes de Kleber, e ele vai estar sempre tratando, tematizando essa questão do espaço urbano e a questão do olhar, né? Essa mobilização do olhar. Esse modo como são apreendidas as imagens. E é dentro de um jogo de imagem da imagem, de uma imagem que se reflete. E nesse jogo entra as 2 categorias de classe e raça, que vão acontecer sempre pensando uma angulação que ela é como se entrasse a partir dessa ideia de classe, e aí ela entra, quando ela vem pela classe, aí aparece a raça. É algo constante, é algo que vai sendo costurado. Isso se dá num movimento sutil e ao mesmo tempo forte, porque coloca na produção discursiva da imagem em movimento, muito objetivamente. Se não há... É uma característica dos filmes de Kleber. Se não há uma coisa posta explícita no discurso oralizado dos personagens, a maneira como é movimentada a organização das imagens e a pouca, muitas vezes, fala dos personagens, ela constrói, sim, algo forte pra gente pensar, que tem várias camadas. E é um ponto de atenção muito grande, né? O zoom, ele abre espaço muito grande pra gente pensar essa experiência do olhar. Pensar essa experiência do olhar dentro do espaço urbano também é pensar a experiência racial, é pensar essa experiência brasileira e no quanto a produção ficcional, a produção de narrativas ficcionais, ela dialoga com certas construções discursivas que estão muito bem sedimentadas e que precisam ser explicitadas para que se coloque, se evidencie o quanto a organização das cidades é uma organização racializada, é uma organização em que, por exemplo, pessoas negras, elas entram em tensão quando adentram determinados espaços. Então, é muito pensando dessa maneira
que o Zoom ele vai estar trabalhando nessa lógica, mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que essa lógica da utilização do Zoom é uma lógica sutil, é uma lógica que ela vai acontecendo quase sem acontecer. Ela parte dessa relação presença-ausência, dessa relação, olha, é tão ausente isso aqui, é tão invisível, que se torna presente.